Olá, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Abby e esse aqui é um pedacinho do meu abismo. Eu acabei de abrir o calendário Advento, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, mas o desafio de hoje se chama Presente Temporal. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de escrever. E isso é desde o comecinho da minha alfabetização mesmo. A leitura e a escrita, elas fazem parte da minha vida e é um desejo que eu tenho desde menininha, assim, sabe? Sem falar que eu fui uma das últimas da turma a aprender a ler. Então, para mim, a leitura e a escrita, assim, era quase que um processo mágico, sabe? E aí, desde novinha, eu tenho o hábito de escrever em diários. E na época eu escrevia nas agendas, né? Porque eu não tinha diários, mas eu usava as agendas antigas da escola. E eu escrevia assim como a gente aprende. Querido diário, hoje aconteceu tal, 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 tal. Mas aí, na minha ingenuidade de criança mesmo, eu olhei para aquilo e falei, tipo, não faz sentido eu falar querido diário, porque ele não conversa comigo, sou eu que converso com ele. Então, a partir desse momento, nos meus diários, eu comecei a escrever Querida Abby. Então, eu criei esse hábito de escrever para minha eu do futuro, porque era ela quem iria reler o diário, quem iria fazer alguma anotação, quem iria ter reflexões futuras. Então, para mim, sempre fez muito mais sentido. Durante a minha adolescência, eu criei um Instagram, era um Instagram privado, e eu fazia ele de diário. Então, todos os dias eu tirava alguma foto de algum momento que me marcava no dia ou de algo que eu achava bonito, e no final do dia eu postava ela e escrevia, né, num formato mesmo de diário, contando como é que tinha sido, como é que eu tinha me sentido, o que estava acontecendo na minha vida. E isso foi sendo muito importante para mim, porque às vezes quando eu estava passando por uma situação difícil, ou quando eu estava muito ansiosa, ou estava vendo problema em coisas muito pequenas, algumas semanas, meses e até anos depois, eu volto naquele Instagram, eu leio as coisas que eu escrevo e às vezes eu faço comentários para mim mesma, né? Ou às vezes eu fico, caramba, eu resolvi isso, as coisas melhoraram, eu penso de outra forma hoje, então eu sempre gostei muito de fazer isso. E aí teve um período da minha vida que eu me deprimi muito e eu me sentia muito solitária. E eu lembro que no final do ano esse sentimento se potencializava, sabe? Ficava mais intenso. Talvez por conta das festividades, talvez por conta dessa ideia do que o Natal representa, né? Então eu tive que ressignificar muitas coisas para hoje conseguir apreciar essa data, mas antes essa era uma data muito triste. E eu lembro que na virada do ano, assim, teve muitas viradas onde eu passei sozinha. E eu falo de passar sozinha porque mesmo eu estando com a minha família faz o churrasquinho deles, eles se reúnem tudo, mas 9 horas tá todo mundo dormindo. Não tem essa coisa de assistir os fogos, de contar os segundos para a virada do relógio, sabe? E era algo que eu apreciava fazer, mas que por não ter ninguém ali para estar comigo, eu virava o reloginho muitas vezes sozinha, muitas vezes sem nem um feliz ano novo, né? Até que teve um ano que eu decidi que eu iria me escrever uma carta e eu iria abrir no final do ano para mim ler e eu mesma fazer companhia. Não sei se vai fazer muito sentido, mas para mim, pelo menos eu queria o meu feliz ano novo da minha eu do passado, né? Me contando as coisas do ano, me contando as metas dela, se ela tinha alcançado ou não, enfim. Eu comecei a fazer isso por cartinhas mesmo, até que chegou um momento onde eu queria ver a minha emoção, queria ver como é que eu tava fisicamente assim, sabe? Minhas mudanças. E eu acho que um vídeo ele tem mais impacto, né? Eu escutei isso de uma amiga recentemente e acho que faz muito sentido. No ano retrasado, eu tive a ideia então de começar, ao invés de me escrever uma carta, gravar um vídeo. Aí no final do ano passado eu recebi esse vídeo e eu fiquei muito feliz, porque foi um ano que tinha acontecido tantas coisas na minha vida e eu tava tão mal que eu acho que tudo que eu precisava era de uma mensagem de mim mesma. O vídeo do ano passado, ele chegou pra mim através de um site. Eu vou deixar aqui na descrição o link, tudo certinho pra vocês. Eu mostro um pouquinho do site também. E a ideia é a seguinte, né? Eu recebo esse vídeo e eu respondo esse vídeo, né, pra minha eu do futuro. Não sei se ficou muito confuso, mas, por exemplo, eu gravei o vídeo em 2024, eu recebi ele em 2025, e aí eu respondi ele em 2025, e eu vou, né, ver a resposta somente agora, em 2026.
E aí, em 2026, eu gravo outro vídeo, né? Pra minha eu de 2000 ali, da véspera de 2027. Tá muito confuso, tu sei. Nossa, meu Deus, eu tô me embananando toda. Esse ano eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu vi que o site tá meio estranho, assim. Eu já vou mostrar também como é que eu vou fazer, mas a ideia vai ser a mesma. Eu vou subir o vídeo num drive, né, que é um drive que eu tenho só pra isso. Aí eu sempre envio o link desse drive junto com uma mensagenzinha no corpo do e-mail. E aí eu vou dar algumas ideias do que vocês podem escrever nessa carta para o seu eu do futuro, que é coisas, inclusive ferramentas que eu faço com os meus próprios pacientes, né? E uso comigo mesma. E aí eu gosto de começar sempre com uma sessãozinha de mindfulness, não precisa de muito tempo, eu fico uns 5 minutinhos ali em silêncio, tentando focar na minha respiração. Às vezes ajuda, né? Colocar uma música, tentar prestar atenção nessa música, né? Mas tentar estar aqui no presente, tentar observar seu corpo, observar suas emoções, observar seus pensamentos, né? Sem julgamentos. Aí eu fico ali respirando pelo menos umas 3 respirações quadradas, eu não sei se vocês conhecem, mas eu aprendi dessa forma, né? A gente vai respirar totalmente e ver quanto tempo leva pra gente encher o nosso pulmão de ar. Eu vou explicar e aí na sequência eu faço pra vocês verem, né? Mas basicamente, primeiro vocês percebem, né, quanto tempo leva pra encher o pulmão de vocês de ar. E aí no meu caso são 7 tempos. Então eu respiro contando até 7. Eu seguro contando até 7 a respiração, né, o ar no meu pulmão, e aí eu solto todo o ar também contando até 7. E aí eu fico 7 tempos ali sem ar nenhum no meu corpo. Eu faço isso 5 vezes, para mim já me dá aquela relaxada, e aí eu começo o meu exercício. Então, só um exemplo, né? A gente inspira, segura, exala todo o ar, segura sem ar. E aí volta a respirar normalmente. Aí vocês fazem no tempo que vocês acharem, né? É muito difícil falar isso e explicar, mas enfim. Vocês fazem ali no tempo que vocês acharem que é necessário para vocês darem uma relaxada. Se for mais confortável para vocês, não precisam fazer isso sentado, tá, gente? Vocês podem fazer deitado, da forma que for realmente mais confortável. E aí, depois de estar relaxado, a gente de fato começa. A gente vive nossas vidas de acordo com vários aspectos ali, diante de várias áreas, ocupando vários papéis, né? E todos eles são distintos, mas ao mesmo tempo tá tudo muito interconectado. Então eu gosto de começar fazendo uma reflexão sobre cada área da minha vida e o que aconteceu de significativamente em cada uma delas. E quando a gente pensa em áreas da nossa vida, né? A gente tem família, relacionamentos, né? Vocês podem fazer tudo junto, ou vocês podem, sei lá, separar. Eu acabo separando a família, relacionamento romântico e relações sociais. Temos hobbies, carreiras, estudos, saúde física, saúde mental, autoconhecimento, hábitos, descanso, hobbies, eu não sei se eu já citei, né? Mas coisas relacionadas à criatividade. Então eu paro para pensar o que aconteceu de significativo, o que eu movimentei esse ano para cada uma dessas áreas. Eu fiquei sem memória, daí tive que fazer uma gambiarra aqui para conseguir terminar de gravar esse vídeo. Mas enfim, depois então de eu ter feito uma reflexão sobre o ano, aí eu vou para algumas frases, né, que definiram o meu ano. Eu vou deixar aqui do lado uma listinha de frases que vocês podem completar, né, através dessa retrospectiva sobre o ano de vocês também. Além das frases, acho que uma coisa muito legal é fazer perguntas mesmo, né, sobre o seu ano. Então, que tipo de coisas eu aprendi, do que eu me orgulho, qual foi a minha maior conquista, né? Coisas nesse sentido. Eu também vou deixar alguns exemplos aqui para vocês se perguntarem, né, sobre o ano de vocês. Eu também gosto de pensar sobre os melhores momentos desse meu ano, né? Então, o que aconteceu, como é que eu estava, quem que estava comigo, né? O que eu estava fazendo, se eu tenho alguma lembrança de cheiro, de sons, de gostos, né, referente a essa memória. E aí eu acho que sempre vai ter as dualidades, que seriam, na verdade, coisas que a gente poderia ter feito melhor,
ou coisas que a gente não esperava que dessem tão certos. Então, eu acho que é muito difícil não aparecer isso nas retrospectivas, né? Então, quais foram as minhas realizações? E aí, perguntas sobre as suas realizações, quais foram os seus maiores desafios? E aí, algumas perguntas também sobre os seus maiores desafios. Uma das minhas metas, inclusive eu devo ter algum vídeo no canal sobre ela, não sei, em 2022, eu não me lembro ao certo, mas uma das minhas metas era ser mais gentil comigo mesma, porque eu perdoo muitos outros, né? Então eu acho que eu não tenho nenhum problema quanto a isso, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em me perdoar. Então eu venho tentando cumprir essa meta há alguns anos de praticar autocompaixão mesmo, sabe? Então eu paro para refletir sobre alguma situação que precisa ser perdoada, alguma ação que eu fiz, ou eu tô falando de mim porque, que nem eu falei para vocês, eu tenho facilidade em perdoar os outros, mas comigo eu sou mais complicada. Mas assim, isso pode ser relacionado a outras pessoas também, sabe? Então, que tipo de ações, que tipo de palavras te feriram, né? Te machucaram? Se você tava com raiva de si mesmo, né? Por que que você tava com raiva? Eu gosto também de usar esse espaço, seja da carta ou seja do vídeo, para me pedir perdão por alguma coisa, para praticar o perdão pro próximo ano, né? Eu acho que eu devo ter comentado com vocês no vídeo das estantes que no final do ano eu gosto de fazer a limpeza, né? Tanto emocional, cognitiva, física, né? E deixar as coisas irem. Então, eu também tiro esse momento para me permitir refletir sobre que coisas eu ainda quero continuar praticando ou continuar deixando na minha vida e que coisas não fazem mais sentido, sabe? Que coisas não me servem mais, que coisas não me são mais necessárias. E assim, vocês percebem que isso cabe tanto para coisas materiais, coisas físicas, quanto para coisas voltadas mais para nossa saúde mental mesmo, né? Para o nosso emocional, ou às vezes para o nosso lado espiritual, para o nosso lado comportamental, né? Porque eu posso que tem muitos hábitos que a gente precisa abrir mão, precisa deixar ir. Tem muitas crenças que a gente também precisa abrir mão para construir e reestruturar novas, né? Ou no caso, né, de limpar, eu olho para aquelas coisas e, tipo, isso realmente não faz mais sentido eu continuar com isso na minha vida. Então, tchau, eu me despeço, eu dou um abracinho e aí vem pro próximo, vem a novidade, né? No final do vídeo eu falo as minhas 3 metas principais pro próximo ano. E eu acho que defino 3 palavras que definiriam o meu ano. Eu acho que tem aquilo também, né? Se esse ano fosse um livro, qual que seria o título dele? Esse seria então um geralzão de tudo que tem nesses vídeos que eu gravo para mim mesma, ou nas cartas que eu escrevo para eu mesma. Esse é o site que eu comentei com vocês que eu costumava usar para me escrever e-mails e mandar para o meu eu do futuro, né? Porém, hoje eu entrei nele e ele tá totalmente diferente. Antes eu tinha a possibilidade, pelo menos na minha memória, eu me lembro de ter a possibilidade de você agendar realmente a data e o horário para você receber esse e-mail. E agora ele só me deu essas opções, ó, de 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos. Como eu não quero mandar um e-mail para eu receber no dia 17 de dezembro do ano que vem, eu preferi fazer o Gmail mesmo para me enviar um e-mail programado. E aí, para vocês fazerem isso pelo Gmail, né, vocês vão clicar nesses 3 risquinhos. Eu acredito que tanto para o celular quanto para o computador seja a mesma coisa. Vão clicar em programados. E aí, né, vocês vão digitar o assunto, vão escrever o e-mail. No meu caso, eu coloco o link e tudo mais. Depois vocês vão nos 3 pontinhos, clicar em programar data, escolher a data e hora e vai programar. Pronto, vai estar salvo. Então é isso, a gente fica por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído um pouquinho mais com vocês. Se vocês usarem algumas das perguntas ou fizerem algo parecido, compartilhe aqui comigo, né? Eu vou adorar saber. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Abracitos em vocês e um beijo!